Tarde e noite de quarta-feira, de muito trabalho para as equipes do Corpo de Bombeiros aqui de Itaituba. Foram pelo menos 5 acidentes de trânsito. Um desses acidentes foi provocado, na verdade, aconteceu entre as 17 e 18 horas na rodovia Transamazônica, bem próximo à entrada da 4ª Rua do São Francisco, ali já próximo ao quilômetro 3. As imagens gravadas pelo circuito de monitoramento de uma loja de piscinas mostra o momento exato em que um jovem, um rapaz de 15 anos de idade, o Eric Guajará, ele vinha da escola, né? Se observa que ele está do outro lado da pista, ele atravessa a primeira faixa, passa por um vão da mureta e quando ele avança, ele é apanhado por um automóvel. O automóvel atira a bicicleta longe, mas acaba levando o rapaz, né, o adolescente, por alguns metros em cima da capota do carro, né, em cima no teto do carro. Fora outras situações que aconteceram na Bela Vista, no Jardim das Araras, Sargento Pedroso. A gente observa que realmente o trânsito de Itaituba está bastante perigoso, né? E alguns fatores comportamentais até acabam contribuindo para que aconteçam essas situações. Sim. A gente foi acionado ontem algumas vezes para atender alguns acidentes. O mais relevante realmente foi esse que você falou, né? O do jovem Eric, né? Que acredito que por um momento de pressa para chegar logo em casa, no horário de rush ali, aquele horário de saída de trabalho, horário de saída de escola, foi tentar atravessar ali a rodovia Transamazônica, né? Por um vão da BR, o que não é o local apropriado, né? E acredito que também o cidadão que vinha na caminhonete vinha também com uma certa pressa e acabou colidindo, né, com o ciclista lá, com o rapaz. E ele foi ao solo, né, projetado à frente pela caminhonete e a gente foi acionado para atender. Chegando ao local, o jovem apresentava escoriações? Sim, ele estava numa situação bem complicada, né, porque ele teve um trauma, né, de cabeça, né. Ele acabou por ter sido projetado, acredito que bateu no capô do veículo. Ele teve algumas escoriações pelos membros superiores, algumas escoriações nos membros inferiores e alguns edemas no rosto, né, na face. A gente fez prontamente, ao chegar no local, fez os atendimentos, a estabilização da vítima e encaminhou ele para atendimento médico, uma melhor avaliação, né, médica. Mas ele estava consciente, um pouco desnorteado pelo que aconteceu, né, do acidente. E o que a gente ressalta é a questão dos populares no local, né, que acabam atrapalhando às vezes o nosso serviço do atendimento, ficam em cima ou então dando opiniões que acabam complicando o nosso serviço. Então a gente pede, né, que sempre que a pessoa se deparar com uma situação dessa, né, que acionem prontamente o nosso atendimento e que deem espaço para que a gente faça o atendimento. A gente conseguiu realmente ali com um pouco de dificuldade por causa dos populares, mas a gente fez a estabilização da vítima e encaminhou para atendimento médico. Agora, sargento, o senhor tocou nesse assunto, né, que não é aconselhável, de fato não é. Existem alguns vãos nessa faixa de muretas aqui, né, e muitas pessoas atravessam de moto e de bicicleta, né, não é aconselhável, até porque nesse caso aí, o menino, de fato, ele atravessou de uma vez o vão, né? Ele entrou na pista e o automóvel, o condutor não teve. A gente percebe que não teve como evitar o choque. Então, o que é que se aconselha às pessoas para que não façam, não procedam dessa forma? Durante toda a via, principalmente da Transamazônica, existem os espaços apropriados, né? Que são as faixas elevadas para que haja a travessia, né, de pedestres no local. Então, a gente sempre aconselha que façam o que é correto. Às vezes, até quando essas pessoas tentam atravessar na faixa, alguns com um pouco mais de pressa nem respeitam, né? Agora você imagina você tentar atravessar num local que não é apropriado para isso. Então o que a gente aconselha? Sigam as regras, sigam as normas legais, né? Atravessem nos locais apropriados que são indicados para a travessia dos pedestres. E a gente pede também aos condutores que andem com prudência, andem com calma. Às vezes 1 segundo, os 5 minutos que você perca ali andando com calma, talvez você consiga evitar muita coisa, um transtorno muito grande, porque com certeza, apesar de ter sido ali uma pressa do rapaz ter atravessado num local não indicado, né, impróprio, né, para a travessia de pedestres ali, no caso dele era um ciclista, né, mas poderia ser um pedestre também,
a gente ressalta que talvez se estivesse numa velocidade menor, tivesse com mais calma, talvez o incidente fosse menor, né? Talvez tivesse. Então a gente pede sempre a todos que trafegam com calma, trafegam com tranquilidade. A gente sabe que nesse horário de rush é um movimento da rodovia Transamazônica, ele dá acesso a muitos bairros, né? Longe que são um pouco mais longe da cidade. Então a gente pede que trafegue com calma, trafegue com tranquilidade. Por mais que você perca 5 minutos, talvez você consiga evitar um transtorno e um acidente. Então a gente pede essa prudência e que sigam as normas legais do trânsito, que é o que é apropriado para se trafegar nas vias públicas. Tá certo, Sargento Pedroso, muito obrigado. Bom, as vítimas que foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros foram encaminhadas para avaliação médica, tanto no Hospital Municipal quanto no Hospital Regional. Graças a Deus, né, não houve nenhuma vítima fatal, algumas escoriações, suspeita de fratura, tá? Mas pelo menos teve esse saldo positivo. Agora, 5 acidentes registrados entre as 14 e as 20 horas, de fato é um número muito elevado para uma cidade como Itaituba, né? Então, prudência, cuidado, né, atenção no trânsito são essenciais para evitar situações como essas.